O tema que foi me passado é o imperceptível caos sem Deus. E o texto base, um dos textos, foi este texto que eu abri. Mateus capítulo 24, presta atenção, é o último discurso de Jesus. Ele é chamado de sermão apocalíptico. É um sermão profético e é um sermão da vigilância. Mateus 24 em diante, os discípulos fazem uma pergunta para Jesus. E então ele vai dar a maior resposta que ele já deu nos evangelhos para os discípulos. A pergunta é a respeito do fim. E então, que nessa longa resposta, ele começa a proferir o seu discurso, o seu sermão. Esse sermão é um sermão apocalíptico, profético, e é um sermão sobre a vigilância. Ele é um sermão profético porque ele fala a respeito do futuro. Não seria exatamente para aqueles dias. Era uma profecia que Jesus estava proferindo a respeito dos últimos dias. Era algo com relação ao futuro. Era apocalíptico, é um sermão apocalíptico, porque também fala do fim de todas as coisas, da consumação de todas as coisas. É um sermão escatológico. Ele fala do seu retorno na terra, da consumação dos séculos, do julgamento, do novo céus e nova terra. E é também um sermão sobre a vigilância, porque ele foi dado aos santos para que nós nos preparássemos, vigiássemos, não fôssemos pegos de surpresa pelos acontecimentos que viriam. E esse texto trata disso, especificamente da volta de Jesus. É interessante notar, meu querido irmão, que este tema desapareceu dos nossos púlpitos. Esse tema não é mais comum nos púlpitos. Não se prega mais sobre a volta de Jesus. Não se ensina mais sobre a volta de Jesus. Não se escreve mais sobre a volta de Jesus. Aliás, muitos cristãos contemporâneos nem imaginam que ele irá voltar. Nem sabem que ele irá voltar. E nem esperam que ele volte. É interessante que desde que Jesus citou isso, e os apóstolos escreveram acerca do retorno, principalmente Paulo, todos os cristãos de todas as gerações esperavam pela volta de Jesus. É bíblico esperar que ele volte. É bíblico ansiar para que ele volte. Mas é interessante notar que a nossa geração só falta orar para que ele não volte. Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra, ele diz algo interessante. Ele diz que a decadência moral da Inglaterra é devido ao fato que os pregadores tinham deixado de pregar sobre o céu, sobre o inferno e sobre a volta de Jesus. Veja só a colocação que ele faz, a leitura que ele faz a respeito da decadência da Inglaterra. Hoje o que nós temos são sermões antropocêntricos, um evangelho imediatista. Hoje o que nós temos é um evangelho triunfalista. É aquilo que as escrituras, aquilo que Deus pode fazer de melhor para o homem aqui e agora. Mas não se engane, Jesus vai voltar. E a igreja precisa estar vigiando. Vigiai e orai, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Está escrito. A Bíblia diz isso. Vigiai, orai. A Bíblia ainda diz assim: olhai por vós, para que os vossos corações não se carreguem das glutonarias, bebedices e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque a vinda do Senhor será como ladrão na noite. A nossa geração precisa acordar para os fatos. Nós estamos no tempo do fim. Presta atenção, nós somos a última geração. Então, se todas as gerações anteriores à nossa esperaram pelo retorno de Jesus, significa que a nossa geração está mais próxima do retorno do que todas elas. Porque elas passaram. Nós, portanto, somos a última geração. Então, nós estamos mais próximos do fim do que qualquer outra antes de nós. Guarde isso no seu coração. Jesus vai voltar. Quando Jesus começou este discurso, está em Mateus capítulo 24. É uma quarta-feira, a quarta-feira da semana da paixão. Ele está sentado com os discípulos no crepúsculo da tarde, na tardezinha de quarta-feira. Ele se assenta com os discípulos no Monte das Oliveiras. Segunda-feira, a segunda-feira da paixão, ele tinha ido para Jerusalém. Na terça-feira, ele tinha ensinado. Quarta-feira, ele expulsa os campistas do templo e passa o dia inteiro ensinando. É o último ensino de Jesus. É a última entrada de Jesus no templo. Ele fica o dia todo ensinando e à tardezinha vai com os discípulos para o Monte das Oliveiras. E se assenta no Monte das Oliveiras para ensinar. Na quinta-feira, ele vai celebrar a Páscoa. Na quinta-feira, ele vai fazer os preparativos para a Páscoa. E vai celebrar com os discípulos a última ceia. Na noite de quinta, ele vai ser traído. E sexta-feira, como vocês sabem, ser julgado, entregue para ser crucificado. No domingo, ele ressuscita. Então esse é um dos últimos discursos de Jesus antes da crucificação. E a pergunta que os discípulos fazem é: mestre, qual será o sinal da sua vinda? Como será o tempo do fim? Esta é a pergunta que eles fazem. Mas eu comecei abrindo o termo no verso 32. Porque o verso 32, que é de onde eu vou fazer a exposição, ele começa a resposta dos discípulos. A resposta para os discípulos. Ele diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. É assim que Jesus começa falando do seu discurso. Presta atenção. Os discípulos têm uma dúvida. Os discípulos sabem que ele vai voltar. Os discípulos sabem que os séculos vão se consumar. Os discípulos sabem porque nos 3 anos e meio ele falou disso. Que haveria um retorno triunfal, haveria a consumação dos séculos, que haveria novos céus e nova terra, que essa nova era seria consumida, haveria os juízos de Deus sendo despejados, as taças da ira de Deus sendo despejadas, que ele voltaria para buscar o seu povo, que o seu povo seria glorificado. Mas quando será esse tempo? Qual será esse tempo? Então Jesus diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Ele diz: olhem para a figueira. Eu vou dar para vocês um exemplo. Aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e brotam as folhas, sabei que está próximo o verão. O que ele ensina? Olhem para a figueira. A figueira, uma árvore comum em Israel. Quando ocorre um fenômeno com ela evidencia a chegada de uma nova estação. O que Jesus está dizendo? A figueira, quando começa a brotar suas folhas, isso significa que ela está anunciando uma nova estação. Está chegando o verão. A figueira, portanto, era um sinal muito importante para Israel. A figueira, então, quando ela começava a brotar, qualquer israelita sabia: o verão está chegando. Então, o brotar da figueira anunciava uma nova estação que está chegando. Jesus vai dizer, então, assim também: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Que todas as coisas são essas? Que todas as coisas são essas? É o que vamos ver aqui em Mateus 24. Dá uma olhada comigo. Verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, ele pediram: diz-lhes, quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vida, da consumação do século?
Ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganará muito. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Até aí. Jesus vai dizer então aqui, assim também, quando vir de todas essas coisas, sabei que estáis próximo. Ele está dizendo, aprenda uma parábola da figueira. Quando brotam as folhas, ela anuncia a entrada de uma nova estação. Assim, quando vocês virem estes sinais, significam que eles estão anunciando a entrada de uma nova era. Que sinais são esses? É o brotar das folhas. Que brotar é esse? Quando vires guerras e rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, apostasias. Isso está anunciando a entrada de uma nova era. Meu irmão, olhe ao seu redor, olhe para a figueira, olhe para os sinais ao seu redor. Jesus disse que aconteceria sinais cataclísmicos na natureza, desastres naturais, pestilências. Você tem visto no Brasil uma onda de terremotos, uma onda de tufões, uma onda de furacões, desastres naturais. Você está vendo, a Bíblia diz que haveria pestilências ou pestes. O Brasil mesmo foi tomado por um surto de pânico com esse suposto Zika vírus. E epidemias. Temos o flagelo da AIDS, que mata milhões por dia, por ano, por mês, em todo o mundo. Isso marcaria o tempo do fim. O tempo do fim seria marcado por engano religioso. A cada esquina se vê uma igreja aberta. A cada esquina se vê uma seita e uma heresia com título de igreja cristã. E você nem sabe de onde são oriundas essas igrejas. O fim seria marcado por engano religioso. Liga a televisão, vê as propostas evangélicas. Olhe para os televangelistas. Olhe para o mercado gospel. Olha a panaceia de soluções heréticas que esse movimento tem oferecido. Seria marcado por desastres naturais. Desastres causados por guerras. Meu irmão, morre por minuto 102 pessoas. Morre mais de 6 mil pessoas por hora. Morre 54 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. Desastres marcariam nossa geração. Guerras e rumores de guerras. Desastres cataclismos. Terremotos de alta escala têm acontecido. Sinais no céu, enchentes e furacões. Desastres sociais. Fomes e pestes e epidemias. Todas essas coisas iriam acontecer em vários lugares. O que significa isso? Jesus está dizendo, assim, preste atenção. Assim como a figueira, quando brota as folhas, anuncia a entrada de uma nova estação, um verão. Quando vocês virem estes sinais, eles estarão anunciando a entrada de uma nova era. A entrada de uma nova estação. A chegada de um novo tempo. Que tempo é esse? O tempo do fim. Agora, alguém aqui é capaz de me dizer que esses ramos não estão brotando as folhas? Que esses sinais não estão acontecendo? Será que nós temos sido cegos? Será que você já acostumou ver milagres sendo vendidos na TV? Será que você já acostumou ver heresias a céu aberto e dizer isso é normal? Será que você liga a TV e vê o terremoto do Chile que foi sentido até aqui, na cidade de São Paulo? Na minha época de pequeno havia um grande terremoto a cada 5, 10 anos. Hoje se tem um grande terremoto a cada mês. Será que nós estamos vendo as pestes? Desde que o vírus HIV surgiu, em meados de 86, já tivemos outra quantidade enorme de flagelos, epidemias e pestes que estão varrendo milhões em todo o mundo. Tragédias naturais, guerras civis, guerras santas, guerras e rumores de guerras têm anunciado a entrada de uma nova era. Você não pode estar. Jesus não escreveu isso aqui à toa. A profecia não está contida aqui para apenas um estudo acadêmico. É para que ele diz, vigiai, temeis. É para que vocês entendam e olhem, vejam os ramos, veja a nova estação vindo. Jesus está às portas. Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem consumar os séculos, vem despejar o juízo sobre essa terra. Jesus vem julgar o mundo com mão de ferro e ele vem buscar os seus eleitos. Entretanto, existe outro sinal que marcaria a volta de Jesus. Um sinal muito interessante, que foi exatamente o tema dessa mensagem. Está no verso 37. Olha o que diz. Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Até aí. Presta atenção. Eu estou ensinando aqui que Jesus vai voltar, ok? Quem está entendendo diz amém. Amém. Ok, ele vai voltar. A volta de Jesus significa duas coisas. Bênção e maldição. Salvação e juízo. A volta de Jesus para uns vai ser boa, para outros não. A volta de Jesus para os remidos, presta atenção, para os salvos, para os escolhidos, ela compreende alívio, resgate, redenção. Se tem alguém aqui que foi lavado no sangue de Jesus, se tem alguém aqui que nasceu de novo, passou da vida para a morte, se tem alguém aqui que possui o Espírito Santo, se tem alguém aqui regenerado, a volta de Jesus para você é a redenção do seu corpo. A volta de Jesus para você é o arrebatamento do seu corpo. A volta de Jesus para você é a glorificação. A volta de Jesus para você é o descansar das fadigas, é o encontrar-se com o noivo, é a ausência da dor, a ausência do choro, a ausência do pranto, a ausência do luto, a ausência do sofrimento. Se tem alguém aqui eleito, a volta de Jesus para você é a morada eterna com Deus. Mas tem uma outra categoria, e a volta de Jesus não é bênção. Os ímpios, os que não nasceram de novo, os falsos crentes, os bodes que estão entre as ovelhas, não estão lá na rua não, os bodes estão dentro da igreja. O joio, que está entre o trigo, não está lá não, está dentro da igreja. Para esses, a volta de Jesus compreende juízo. A volta de Jesus compreende ira. Apocalipse 14 diz que os tais beberão do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, preparado sem mistura. Apocalipse narra 7 trombetas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. A taça no Antigo e no Novo Testamento é um símbolo, é um cálice. O que esse cálice tem? É o cálice que Jesus disse no Getsemane: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice é esse? Que cálice são esses 7 cálices de Apocalipse? É o cálice da ira de Deus. Para o ímpio, a volta de Jesus compreende ira. Para o ímpio, a volta de Jesus compreende juízo. Para o ímpio, o falso crente, o bode, aquele que brinca de ser cristão, a volta de Jesus é condenação eterna. Nós veremos sinais no cenário religioso, político, econômico, geológico, social,
A terra, grave essa mensagem, essa palavra. A terra funcionaria como um embaixador de Cristo. Ela anunciaria a sua volta. Lembra do tsunami? Quantos mortos foi oficialmente publicado na tragédia do tsunami? Você tem uma ideia? Quem fala aí? 288 mil. Mentira. Tem um pastor presbiteriano aqui de São Paulo, Ricardo Gutierrez, atende na Cruz Vermelha. Ele esteve lá 3 dias depois. Ajuda humanitária. 2 milhões de mortos. Foi o número. Tudo isso aí, se isso não nos comover, meu irmão, a cada 10 minutos, 40 crianças são abusadas. A cada 10 minutos no Brasil, 40 crianças são vítimas de pedofilia. Só na cidade de São Paulo, em 2013, foram registrados 413 mil divórcios em cartório oficiais, fora os não oficiais. É um escândalo que nós estamos vivendo. A ideologia de gênero, a degradação da família, o caos está se instalando. Foi isso que o irmão passou para mim, o imperceptível caos. Sem Deus, vivemos uma nação sem Deus, num continente sem Deus. Estamos vendo milhares de igrejas sem Deus. O caos está instalado. Fernando Haddad não queria acabar com o dia dos pais. Não queria tirar o sexo dos banheiros. Qualquer menino ou menina pode entrar em qualquer banheiro. Não vai ter dia dos pais, dias do cuidador. Olha o cenário que estamos vendo. Olha a ofensiva do Estado Islâmico, fazendo vítima após vítima. Os muçulmanos são quase 1 bilhão e 700 milhões em todo o planeta. Eles já passaram como a maior religião do mundo, a Igreja Católica, desde a década de 90. Isso não comove você? Não comove você ver igrejas pedindo assim, em pleno culto, alguns aqui devem ter visto. Dê o seu carro hoje e volte a pé ou pegue um táxi. Dê essa lata velha, doa essa lata velha, essa quiçaça. Agora, deixa teu carro aqui, volta a pé, de bicicleta, de metrô ou pega um táxi. Isso não assusta você? Esses sinais deviam nos fazer chorar. E tantas outras coisas que eu podia elencar aqui. Eu não vou ter condição. Tá, tudo bem. Pro ímpio, isso aqui não tem a menor diferença. Jesus disse que o sujo sujaria-se mais ainda, o impuro, o injusto faria mais injustiça. Mas nós que temos o Espírito de Deus, as leis de Deus em nosso coração, bem-aventurado aqueles que choram. Nós temos que estar contristados, quebrantados por ver tamanhas atrocidades, aberrações, crimes hediondos contra a humanidade. A glória de Deus sendo ofendida. Você está numa cidade onde a glória de Deus é ofendida a cada minuto. Essas seitas. Isso tem que te constranger. Tem que te levar aos joelhos. Tem que te levar à oração e jejum. É o título daqui, a Viva São Paulo. Que iniciativa tremenda dessa igreja, desses jovens. O 5º, que haja o 6º, o 7º, o 10º, que encontrem um templo melhor, porque as pessoas estão ávidas pela verdade. E essa igreja tem pregado a verdade. Tem vendido livros, feito conferências bíblicas, expositivas, porque o povo está cansado dessa palha, dessa comida imunda, desses falsos apóstolos. Então essa iniciativa, ela não é tremenda só pelo título, Viva, porque está cheio de igreja aí avivando. Mas o avivamento vem com a exposição bíblica fiel. O avivamento vem com a pregação fiel. One sign, one particular sign, and that sign can be summed up in this word, convergence. For the first time ever in history, all of the signs are coming together, all of them are converging. Yes, we are living in the season of the Lord of the Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo no WhatsApp, Telegram, Facebook e Instagram. Até mais, obrigada da sua Sofia. Este vídeo pode conter material para introduzindo filmes, discursos justos e honestos que dá. Submissão de responsabilidade de direitos autorais do selo da seção 107 da Lei Americana de Direitos Autorais de 1976. Excelente chamado, uso justo para fins como críticas, comentários, reportagens de notícias, ensino, pesquisa, dicas de uso pessoal, educacional ou sem fins educativos que de outra forma poderia estar infringindo os direitos autorais.